Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ótimo. Tem gente de onde aí? Quais são os lugares da galera que está entrando? Não estou identificando os lugares. Ana Paula, daqui de Salvador, acabei de ver. Quem mais? Rondônia, Tocantins, João Pessoa. Esperando aí Trícia entrar, Mato Grosso. Trícia aqui pediu para poder entrar. Vamos ver. Fortaleza, Aracaju. Oi, E aí, minha querida? tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Tô ótimo. Tá me ouvindo Beleza, bem? tô ouvindo bem. Ó, Você também me tô lhe ouve ouvindo bem? muitíssimo bem. Tô lhe ouvindo muitíssimo bem. Eu acho aqui que tem alguém tentando me ligar. Eu acho. Espero que não. É, Vamos lá. Primeiro, bom dia. Bom dia a todo mundo. Trícia, minha querida, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Também é uma grande satisfação. Nós somos amigos há quase 20 anos. Nossa, É, É, enfim, eu já lhe disse uma vez para você não fugir dessa realidade. já. É, a gente, eu que acompanhei toda a sua trajetória nesses 20 anos aí, antes de você ser mestre, fui da sua Isso, pré-banca da sua dissertação de mestrado sobre poderes isso. instrutórios do juiz, depois você fez um doutorado sobre ordem pública processual, depois fez um pós-doutorado e escreveu um livro sobre negócios, né, liberdade processual, liberdade no processo, negócio. Uhum. E agora, você é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Não sei se é a primeira professora de processo, mas eu tenho a impressão de que é a primeira professora de processo civil. É, de Daí, processo, sim. de processo civil. Se bem que tem Brunella, não sei se Brunella entrou como processo. Eu acho Entrou que como ela entrou. processo. Eu acho que Brunella, eu não sei se é filosofia ou direito civil, salvo melhor juízo. Mas eu acho que do concurso de processo, eu acho que foi, pelo menos que eu É, me lembro foi, assim, foi você, né? foi, foi. E agora você vai para o CNJ, né? Ficar um tempo no CNJ. Isso. E eu lhe chamei porque você é uma das grandes especialistas no Brasil nesse tema da justiça multiportas, né? Esse rótulo, que é um rótulo muito interessante, muito eloquente, né? Ajuda a gente a compreender muita coisa. E aí eu resolvi fazer com você mais ou menos o que eu fiz com Marcela Couba na semana passada. Quer dizer, dar a oportunidade de você apresentar o tema para as pessoas que não conhecem, ainda não ouviram falar sobre justiça multiportas, e a gente vai debatendo. Então, eu vou lhe passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, já lhe dando a deixa para você explicar o que significa essa expressão justiça multiportas. Tá. É isso, minha querida. Bom, bom dia, Fred. Bom dia a todos. Quero te agradecer, Fred, imensamente pelo convite, né, por essa oportunidade de estar falando, como você falou, desse tema que eu tenho realmente me dedicado bastante. Realmente é uma satisfação estar com você, porque, como você falou, você acompanhou minha vida toda, né? Então, praticamente toda a minha trajetória acadêmica teve um pouco de você, teve um pouco dos seus ensinamentos, teve um pouco, não, teve muito dos seus ensinamentos, enfim, do seu apoio, inclusive, em vários momentos, você sabe disso. E de forma assim que eu estou extremamente satisfeita de poder estar aqui hoje compartilhando de um tema que, na verdade, você, semana retrasada, que nós fizemos um evento junto sobre justiça multiportas, que você falou que não sabia nada de justiça multiportas e deu um show. E me deixou numa Hum. situação difícil, porque depois eu tive que falar e eu não tinha mais o que falar, porque você praticamente Ah, esgotou o tema. Então, enfim, é uma grande honra estar aqui com você. Bom, Fred, esse tema, justiça multiporta, se eu tiver assim que resumir de trás para frente o que seria isso, eu sintetizaria que é hoje o que nós podemos oferecer dentro de um sistema de ferramentas adequadas de resolução de conflitos, ambientes adequados de resolução de conflitos,
E mais, uma mudança de perspectiva do processo e do procedimento para o próprio conflito. A gente no Brasil, principalmente os processualistas, a gente sempre teve muita dedicação com o processo, com as técnicas, com o procedimento, e muitas vezes a gente deu pouca atenção para o conflito em si. Então, eu acho que essa mudança também de perspectiva, ela é muito importante porque ela humaniza mais a resolução de conflitos e ela também traz essa ideia de solução adequada, racional, menos custosa e mais satisfativa para as partes. O tema em si, embora a gente... Aliás, é uma outra curiosidade, que esse tema justiça multiportas deve muito a você, eu acho, aqui no Brasil, porque aquela coletânea, né, que eu coordenei junto com Hermes Zanetti, esse nome a gente escolheu em conjunto e você teve uma participação nesse nome. Eu acho que essa coletânea foi importante para difundir esse nome no Brasil. Esse nome, é um livro muito importante aquele, né? Sim, essa coletânea aí que... Acho que teve 2 edições. Não sei se ainda vende, não sei se ainda está vendendo, está em tiragem. Tá sim. É uma coletânea, é um livro muito importante historicamente, né? A gente posicioná-lo. Exatamente. E a escolha desse nome, que a gente ficou em dúvida se era Tribunal Multiportas, se era Justiça Multiportas, e na verdade a gente chegou num consenso que Justiça Multiportas seria mais forte, né? E esse foi o nome que pegou realmente no Brasil. Mas, assim, a origem dele, na verdade, é de 1976, quando um professor de Harvard, chamado Frank Sander, ele fez uma palestra em Minnesota, né, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. E aí ele propôs o seguinte, ele propôs que os tribunais deveriam se tornar centros de resolução de disputas. Então, na verdade, ele nem usou esse termo tribunal multiportas, nem justiça multiportas. E qual foi a ideia do Frank Sander? Os tribunais deveriam ter diversas portas, oferecer diversas portas, sendo que a primeira seria uma de triagem. Todos os conflitos, todos os litígios passariam por uma triagem e a partir dessa porta os conflitos seriam direcionados para as portas adequadas. Conciliação, mediação, arbitragem ou o próprio processo judicial. E aí, só que essa ideia de centro de resolução de conflitos, isso foi publicado, teve uma reportagem numa revista dos advogados, da Associação dos Advogados. E a reportagem, o título era Tribunal Multiportas. E foi esse termo que popularizou no mundo, Tribunal Multiportas. E aqui no Brasil, por isso que eu falo que nós temos aqui hoje, nós podemos falar que nós temos a ideia nós temos uma justiça tribunal multiportas que foi idealizado lá atrás, mas o termo que mais popularizou foi justiça multiportas. E eu reputo isso, sinceramente, muito a questão do livro, a coletânea, que desde de 2017 vem falando, vem trazendo esse termo de forma muito firme, né, na nossa doutrina. E aí, aqui no Brasil, como é que isso se instalou, esse tribunal multiportas, essa justiça multiportas, como é que ela se consolidou no Brasil? Por meio da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Porque antes disso, nós só tínhamos praticamente... a nossa política consensual no Brasil era muito fraca. Nós tínhamos até legislação, porque assim, a nossa própria... desde o Brasil Império, nós temos a ideia de consensualidade na primeira Constituição, no artigo 161, que inclusive condicionava o prosseguimento da ação à tentativa de conciliação. Nós tivemos, no Código de 1973, a ideia de conciliação ela foi sendo, aos poucos, inserida em reformas processuais. Ela não está originariamente no Código de 1973. Nós não tínhamos uma ideia tão ampla de consenso, enfim, de possibilidade de conciliação. Isso foi ampliando com as reformas processuais do Código. Tivemos os juizados especiais, que foram muito... Né, aquela lei a 9.099 foi de 95, ela foi muito importante porque ela instituiu uma audiência obrigatória de conciliação no início do procedimento, o que foi questionado, teve a sua constitucionalidade, inclusive, questionada, mas o fato é que ela foi declarada constitucional e ela foi uma porta importante
Porque os juizados especiais, eles permitiram que a sociedade tivesse algum acesso ao Poder Judiciário, que antes era muito mais restrito, né? As demandas eram super reprimidas, porque as pessoas não iam no Poder Judiciário para entrar por questões de pequena monta. E também foram apresentadas a uma audiência de conciliação no início do procedimento. Qual foi o problema dos juizados especiais, que eu acho? Não houve nenhuma preocupação com a capacitação. Então, ao longo da história dos juizados especiais, o que foi acontecendo foi que as pessoas foram se decepcionando com a ida às audiências de conciliação nos juizados. Porque chegavam lá, eram sempre atendidas por pessoas que não tinham uma capacitação, e é o que eu estou falando, isso não é um problema do estagiário que atendia ou do servidor. Era simplesmente uma falta de capacitação, uma falta de conhecimento de como acolher e de como utilizar as técnicas naquela audiência. E aí todo mundo saiu da audiência com uma sensação de perda de tempo. Pô, eu cheguei aqui, vim para cá, saí do meu trabalho, vim para cá, vim fazer uma audiência de conciliação, chega lá, é recebido por uma pessoa que fala tem acordo, não tem acordo, então, e aí marca a audiência de instrução, e a pessoa sai de lá sem saber o que aconteceu, por que ela estava ali, por que nada se resolveu e por que ela vai ter que voltar. Então, isso fez com que os juizados não conseguissem ter uma força na formação dessa cultura e também da credibilidade dessa audiência. Quando veio o CNJ, em 2010, ele já trouxe essa ideia de justiça multiportas porque ele instituiu dentro do Poder Judiciário, ele fez com que o Poder Judiciário tivesse essa responsabilidade de difundir a política nacional de tratamento adequado de conflitos. Depois, ele exigiu que o Poder Judiciário tivesse toda uma estrutura própria para isso, dentro da ideia de Frank Sand, de trazer, tanto que ele trouxe, né, nós temos hoje dentro do Poder Judiciário Centro de Solução de Conflitos, que são os CEJUSCs, que são centros que você pode fazer conciliação e mediação mesmo sem ter o processo. E mais do que isso, que eu acho que foi o mais importante, o CNJ exigiu a capacitação de quem estivesse à frente dessa política, dos conciliadores, dos auxiliares da justiça, dos conciliadores e dos mediadores. Então, isso fez toda a diferença, porque a partir daí nós começamos uma política pública séria dentro do Poder Judiciário. E isso teve reflexo também fora do Poder Judiciário, porque a esfera privada, que antes atuava, mas sem grande expressão, ela também foi afetada com isso, ela também passou a se capacitar de forma até bem semelhante, utilizando muito das diretrizes do CNJ. Enfim, e hoje nós temos, que é o que eu reputo o maior desafio, como compatibilizar a esfera pública e a privada. Porque a pública depende da privada e vice-versa, para que essa política vá para frente, que ela se desenvolva e consiga fazer enfim, da nossa jurisdição, e aí quando eu falo jurisdição, eu falo no sentido macro, jurisdição incluindo a arbitral e a estatal e a conciliativa, né, nas palavras da professora Ada Pellegrini, como fazer tudo isso funcionar e tudo isso ter um uso racional e adequado também para os jurisdicionados. Então, basicamente, é essa a história da justiça multiportas. Da justiça multiportas. Como isso tem sido desenvolvido. Veja que é interessante como eu particularmente acho o tema, a expressão justiça multiportas melhor do que tribunal multiportas, porque dá a ideia que me parece a melhor, que é a seguinte: se você pensa que justiça, vamos pensar que justiça é a solução de um problema de modo correto, então vamos pensar que justiça é isso. E o acesso à justiça é o acesso à solução de um problema de modo correto. E não necessariamente acesso ao judiciário. Aí. E a ideia de que você, então, pode acessar a justiça por várias portas. Exatamente. E o termo multiportas também tem a vantagem de a gente dizer, eu acho assim, né, que pode haver portas do judiciário distintas, como juizados especiais, é uma porta distinta do tribunal clássico, do tribunal comum, do órgão judiciário comum. Então você tem portas judiciárias dentre as portas, você tem uma porta jurisdicional não judiciária, que é o caso da arbitragem, você tem portas para tentar chegar a uma solução consensual,
Então, você tem portas de solução consensual, portas de solução não consensual, portas de solução não consensual por árbitro, e até pensar, como, por exemplo, Sica e Márcio Faria estão defendendo, que de alguma maneira, espaços de autotutela podem, permitidos, você ampliar espaços de autotutela também como forma de fazer justiça. Então, eu acho realmente isso muito interessante e vejo, Trícia, um primeiro reflexo, numa nova compreensão sobre acesso à justiça. Então, você deixa de ser acesso ao judiciário e passa a ser um direito fundamental a ter um instrumento adequado para resolver o seu problema, não necessariamente via judiciário. Sim. E um segundo ponto, que é um fenômeno que já está acontecendo e que a gente não pode negar, é o seguinte: nós processualistas, a gente foi educado para estudar processo civil. No nosso caso, processo civil. Sim. Só que hoje a gente não consegue ser processualista pleno se a gente não sabe outras formas de solução de conflito que não o processo civil. Você, como professora de graduação, muito provavelmente não deixa de falar de mediação, de conciliação, de negociação direta. E isso não é propriamente processo civil, mas está dentro de um estudo, está dentro da cultura processual, ou da cultura de solução dos litígios. Né? E veja que não por acaso, só para arrematar esse raciocínio, não por acaso, o Código de 2015, que é um Código de Processo Civil, tem um capítulo inteiro sobre mediação e conciliação, e no artigo 3º, parágrafo 3º, cria uma cláusula geral de técnicas de solução de conflito. Esse é um negócio realmente muito, muito transformador, né? É muito transformador. E eu acho, Fred, que a grande transformação foi isso, sabe? Foi essa mudança de perspectiva também dessa processualização, procedimentalização, para focar, para dar importância no conflito, entendeu? Então, assim, a gente sempre estudou muito qual era a petição inicial que a gente ia entrar, qual era a preliminar que a gente tinha que enfrentar, qual era o recurso, a todas as técnicas processuais, mas, assim, sem dimensionar isso tudo com os contextos, com as particularidades do conflito. E isso, o Código de Processo Civil, agora, de 2015, ele foi muito feliz, porque em vários momentos ele transfere essa perspectiva para o conflito e para, a partir daí, se pensar em técnicas, em adequações, enfim, em ajustes procedimentais. Então, uma mudança um pouco de perspectiva. Antes de pensar lá na frente, o que vai fazer, qual é a preliminar que vai entrar, porque o nosso raciocínio era isso. Eu sou formada... Assim, eu sou formada para fazer petição inicial, para fazer uma preliminar, para como arguir uma nulidade, né? Esse foi o nosso desafio. Eu me lembro, Fred, que quando eu passei no concurso, eu sou do concurso de 2003, né? E eu me lembro que, assim, juiz processualista era o juiz que extinguiu o processo, porque encontrava uma preliminar... Aí ele era o processualista, era o juiz processualista, que encontrava uma preliminar e extinguia o processo sem resolução do mérito. E isso era tido como assim, o ápice do processualista, né? E veja como isso é absolutamente ultrapassado, dá até vergonha de lembrar dessa fase. Eu digo isso, Dô. Eu digo isso na minha história, né? Eu fui estagiário de 95 a 97 da Justiça Federal, os 2 anos em que eu conheci o processo e trabalhava com a juíza. E eu me vangloriava do número de decisões que eu preparava e extingui no processo sem exame do mérito. Para mostrar que eu sabia processo e a parte não sabia. Quem sabia processo era eu, a parte não sabia. É vergonhoso isso, né? Era muito vergonhoso. Assim, hoje a gente para pensar, dá até vergonha de falar, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, porque, assim, hoje a nossa perspectiva de todos os profissionais do direito, ela mudou muito, né? Então, assim, os juízes, e sempre com essa base, é o que eu falo, aí por isso que eu sempre volto, no conflito. Então, hoje, o advogado bom não é um advogado que vai para o judiciário, é o advogado que consegue evitar o judiciário. É o advogado que consegue, ou por meio de uma negociação direta, ou por meio, enfim, de uma mediação ou conciliação privada,
ou de outras técnicas, a própria arbitragem, evitar o judiciário. Não é aquele advogado que vai para o judiciário, para a minha vara, e ficar 10 anos lá com o processo tramitando, né? Então, eu acho que de todos os lados, hoje, nós temos essa mudança ideológica mesmo, de como se tratar o conflito, de como resolver. Agora, dentro do próprio Poder Judiciário, tem uma porta que ela é muito pouco usada, que é o Sejusc. Eu fico impressionada como os advogados ainda não descobriram o Sejusc. Porque lá você pode, sem ter um processo, você pode fazer uma sessão de mediação e conciliação. Antes de ter o processo, você pode já ter o processo e pedir para fazer a conciliação e mediação lá, ou ao contrário, você não ter o processo e pedir. E isso é uma porta pública que muitas vezes é gratuita, porque vários estados não cobram nada no Sejusc, não cobram nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de custo no Sejusc, e a pessoa pode chegar lá e efetivamente resolver o conflito. Tem um advogado aqui, um amigo meu, que ele teve um problema muito sério de família. Sério não, ele precisava fazer um acordo envolvendo um filho que precisava ir para os Estados Unidos. Então, ele precisava fechar uma homologação de acordo envolvendo pensão, a própria autorização para o filho ir para os Estados Unidos. E ele precisava disso de forma muito rápida, porque a passagem já estava marcada e o filho tinha que viajar. E aí ele falou, gente, mas se eu for entrar agora, será que o juiz vai homologar? Porque tem que passar pelo promotor, tem que fazer isso, vai até distribuir e tal. Aí eu falei, por que você não vai no Sejusc? Aí ele, primeiro, não sabia o que era isso. Aí não sabia. Aí eu falei, olha, Sejusc é um órgão dentro do Poder Judiciário que tem natureza jurídica de unidade judiciária, e lá você pode ter um juiz que é designado só para isso, só para homologar o acordo. Se você chega lá com o acordo, o juiz homologa. Simples assim. Não, mas não é possível que é simples assim. Eu falei, é simples assim. Mas o promotor, eles têm promotor, eles vão mandar para a promotoria, o promotor vai se manifestar e depois o juiz homologa. Ele muito desconfiado, né? Claro, muito desconfiado, mas assim, confiando em mim, na verdade, fez isso. Deu super certo, foi super rápido, o menino viajou, e enfim, e ele ficou impressionado com o funcionamento. E é uma porta dentro do Poder Judiciário pouco conhecida, que eu acho que podia ser um pouco mais explorada. Isso aí, sem dúvida, sem dúvida. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu reputo muito importante, tem me atormentado demais. Uhum. Existe, para quem não conhece, existe uma sigla que se chama ODR. ODR, que significa Online Dispute Resolutions. Uhum. São plataformas de solução de conflitos online. Vários marketplaces já têm as suas plataformas. Uhum. A primeira, salvo engano, foi do eBay. O Mercado Livre tem a sua. Uhum. E o governo brasileiro, pelo Ministério da Justiça, há alguns anos, criou a plataforma consumidor.gov.br. Uhum. Consumidor.gov.br. Então, consumidores que estão insatisfeitos com os fornecedores podem ir lá na plataforma, fazer sua reclamação. Se o fornecedor estiver lá na plataforma, ele já vai estabelecer um contato ali. E, no fim das contas, é uma plataforma que pegou uma pressão muito grande nos últimos 2 anos, a ponto de, por volta de 90% de êxito, 90% de êxito em solução de conflitos nessa plataforma, que é uma plataforma gratuita do governo para relação problemas de consumidores. Pronto, contado o episódio, né, o background fático, vamos agora para a minha dúvida. Vários juízes de consumidor estão passando a exigir que o consumidor que queira demandar na justiça vá primeiro para a plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma gratuita, mostre que o fornecedor não atendeu a sua reclamação para só então entrar. Eu acho isso inevitável. Inevitável. Para minha geração de acesso à justiça, a minha que dou acesso à justiça há 20 anos atrás, isso era inconcebível. 20 anos depois, eu acho isso natural. Eu acho que não é razoável, havendo uma plataforma gratuita de acesso, com 90% de êxito, que se simplesmente vá ao judiciário sem ao menos tentar
resolver o problema. Então, acho que esse juízo quanto à necessidade de ir a juízo, na verdade, o juiz está fazendo isso, né? Não há necessidade de você ir a juízo antes de tomar tal, sem antes tomar tal medida. Eu acho que é uma reconstrução do acesso à justiça, uma reconstrução do interesse de agir. Queria saber a sua opinião. Fred, eu vou... Se bem que você é juíza, né? Você é juíza, é difícil você falar, mas você é juíza de família, não sei se... Não, eu sou de vara civil, sou da primeira vara civil da história. Vara civil punk, aquela pesada mesmo. Olha só, eu vou acrescentar um dado aí na consumidor.gov. A resolução dos conflitos, ela é feita em 7 dias. Média de 7 dias. Então, ainda tem essa vantagem. Eu tenho estudado bastante ODR, né, que é essas Online Dispute Resolution. Nós temos hoje no Brasil 18 startups específicas voltadas para a resolução de conflitos. Enfim, nós temos experiências maravilhosas, como a primeira foi o eBay, que foi aqui que transformou a ODR, que fez com que tudo acontecesse na ODR. Aqui nós temos a da Mercado Livre, que já ganhou prêmios também por conta do seu constante aperfeiçoamento em resolução de conflitos dentro da própria plataforma. Porque qual é a ideia dessas empresas? Não deixar que o conflito saia do ambiente deles. Eles querem ter o controle desse conflito para que eles tenham o controle do consumidor. Eles querem ter esse controle de credibilidade. Então, isso é muito importante. O consumidor.gov, eu sou simplesmente apaixonada. Eu já utilizei umas 2 ou 3 vezes. Todas deram certo, principalmente nesse prazo que eu estou falando, um prazo de 7 dias. É uma plataforma que agora ela vai ser acoplada ao PJE. Então, praticamente todos os tribunais que tiverem PJE, eles vão ter oportunidade de ter essa plataforma. E na sua pergunta, eu acho que realmente a gente precisa repensar o acesso à justiça. A gente precisa pensar de forma séria o acesso à justiça, porque a nossa justiça está precisando de tratamento. A nossa justiça adoeceu. E a gente sempre teve um acesso à justiça extremamente amplo, e nós só tínhamos uma porta, que era o Poder Judiciário, que era uma decisão adjudicada do juiz. E hoje nós até abrimos para essas outras portas que nós já comentamos. Mas para mim não faz sentido, por exemplo, nas demandas de consumo, a gente não passar por uma plataforma como essa antes de ir para o judiciário. Então, o que os juízes têm feito hoje? Se eles entram com uma ação envolvendo consumo, eles suspendem o processo e intimam a parte para passar pela plataforma antes de prosseguir com o processo. É uma forma até pedagógica de demonstrar que existe essa porta que também poucas pessoas conhecem. Não é uma porta tão conhecida. A gente conhece, mas tem muita... A grande sociedade não conhece muitas vezes. Então, eles têm feito isso. Qual é a minha visão como juíza sobre isso? Eu sou completamente favorável. Acho que a gente precisa realmente trabalhar essa questão do interesse de agir. Eu, inclusive, esses dias, tem um projeto que eu não sei se você sabe, Fred, tem um projeto de lei, acho que está na Câmara, que eu descobri esses dias, é de 2019, que ele altera 2 dispositivos no Código de Processo, o 17 e o 400 e alguma coisa, sobre isso. Você chegou a ver? Eu ouvi falar. Eu já vi isso. E trata disso, né? Trata disso. Trata exatamente dessa passagem para um método adequado antes de ingressar no Poder Judiciário. É de 2019 esse projeto. Agora, aí você vai me perguntar, mas você como juíza faria isso hoje? Não. No meu estado, eu não faria isso. Por quê? Porque eu não tenho hoje eu acho que isso chegaria no tribunal, isso seria modificado dentro do meu estado. Mas, por exemplo, o Maranhão tem 3 atos normativos incentivando os juízes a passarem pelo consumidor.gov. 3 atos normativos. Um da presidência, acho que 2 da corregedoria. Tratando especificamente para o consumidor.gov. Eles instalaram no tribunal e falaram, juízes, vocês vocês estão incentivados a fazer isso. Então, lá é um ambiente que hoje, dentro desse início de discussão sobre a temática, o Maranhão, eles fazem isso com muita tranquilidade. Porque lá eles têm esse respaldo do próprio tribunal para fazer isso.
Os outros estados estão fazendo mais por uma questão mesmo técnica, por uma questão muitas vezes ideológica, mas a chance disso ser reformado no tribunal ainda é grande. Então, eu acho que hoje, na minha unidade, eu não faria por isso. Mas eu sou absolutamente favorável a uma mudança, inclusive legislativa, para que nós tivéssemos essa passagem por algum método adequado de resolução de conflitos antes de ir para o Poder Judiciário. E como eu falei, Fred, isso na nossa história já existiu. A nossa Constituição do Império, no artigo 161, falava isso. Você não pode entrar em juízo sem antes passar por uma reconciliação, que na época era o termo, né? O termo era reconciliação. Você não pode entrar em juízo sem passar por uma reconciliação. Ou seja, isso já esteve na nossa história de forma consagrada numa Constituição. Então, para isso evoluir para o que já aconteceu, eu acho que seria extremamente importante, porque a gente precisa racionalizar o nosso sistema de justiça. Hoje ele não é racional. Veja, eu queria, muita gente se manifestando, o Vicente Coni, que é professor aqui, acha também que a exigência de submissão prévia é inconstitucional. Eu queria fazer a seguinte ponderação. Depois de 88, nós tivemos lei de habeas data, nós tivemos lei de súmula vinculante, nós tivemos lei de retificação de notícia em veículo de comunicação social, para dar 3 exemplos, de leis que expressamente disseram que determinado tipo de demanda só vai ao judiciário se você tentar resolver o problema antes. Depois vem o Supremo. Depois vem o Supremo e faz aquela regulamentação toda envolvendo as ações previdenciárias contra o INSS. Faz toda uma regulamentação. Depois vem o STJ e faz uma regulamentação envolvendo as ações de exibição de documento contra banco. Veja, o que me parece? Me parece que é um espírito de um tempo o seguinte: a justiça estatal está à sua disposição. Você não está negado. Só que você só se o seu exercício, a sua ida a ela, só se justifica tendo em vista a existência de outras formas de solução de conflito gratuitas, se houver urgência, havendo urgência, é urgência. Se houver urgência, ou houver demora irrazoável na resposta pela outra parte. Então, você não pode achar que o direito de acessar o judiciário ele pode ser exercido pela simples vontade do demandante, mesmo havendo instrumentos, muitas vezes gratuitos, como é o caso do consumidor.gov.br, que se revelam ineficazes. Não há justificativa. Não há. É submeter o réu, perceba, porque é um direito potestativo do autor de submeter o réu ao processo. E o réu vai ter que contratar advogado, vai ter que ter custo. Às vezes o réu não tem. Não, meu amigo, se tivesse me procurado, eu teria cumprido a decisão. Eu teria cumprido isso. Por que você me demandou? Por que você fez o processo? Por que você fez meu custo ficar maior? Não, exato. Esse raciocínio é que precisa ser visto, né? Não, com certeza. E no âmbito do direito civil, a gente também está vendo uma discussão em relação ao direito contratual do dever de renegociação, né? Que também está dentro dessa... Que é polêmico, né? É polêmico. Que é polêmico, mas está sendo suscitado, né? Mas é isso, o dever de renegociação nada mais, nada menos do que você tentar, você ter o dever de procurar a outra parte e a outra parte ter o dever de te ouvir para tentar uma solução antes de você judicializar, para você não ser pego de surpresa e para você não ir diretamente a um litígio sem passar por essa instância de boa-fé, que é o que trata o dever de negociação, de boa-fé das partes. Isso é tratado dentro claro. Desse contexto. E veja, deixa eu fazer um acréscimo aqui, para deixar claro. Evidentemente, nem toda ação precisa passar por isso. Há casos em que você não tem esse sistema prévio de amortecimento. Sim. Os exemplos que nós demos são exemplos em que esse sistema existe, como é o caso do consumidor.gov.br. Exato. Quando não há esse sistema de preparação ou de sistema que serve para conter o conflito no judiciário, aí é inevitável.
Aí é inevitável. Não, com certeza, eu também penso assim. Por isso que eu acho que essa é uma discussão que ela precisa ser amadurecida, mas ela precisa ser amadurecida talvez em etapas. Da mesma forma que a questão previdenciária foi feita e deu certo, talvez agora uma outra fase seria a fase do consumidor. Aí, lá para frente, seria uma outra etapa. Eu acho que talvez se essas modificações se elas forem graduais no nosso sistema, isso vai ficar mais fácil absorver, até porque a gente vai ter respostas enfim, um diagnóstico melhor se isso funciona ou se isso não funciona, né? Então, por isso que eu acho que essa questão, concordo, que a gente não pode fazer isso aleatoriamente, a gente precisa só pode fazer isso se o jurisdicionado tiver alguma ferramenta à sua disposição, preferencialmente gratuita, como é o caso do consumidor.gov. Agora, essa é uma discussão que precisa ser feita, porque não é possível a pessoa entrar no Poder Judiciário sem ter nenhum tipo de tentativa de negociação direta com a empresa, enfim, com a outra parte. Então, eu sou, assim, é o que eu estou falando. Você aplicaria hoje isso na sua unidade? Não, porque eu acho que isso seria reformado no meu sistema e eu não estou ali para trazer problema, eu estou ali para trazer solução. Mas você nem suspenderia? Você nem suspenderia? Eu acho que hoje não. Hoje não, porque eu não vejo isso ainda sendo muito aceito no segundo grau. Então, para fazer isso, para a parte recorrer e isso atrasar tudo, não. Então, o que eu faço? Eu marco a audiência de conciliação, que é a do 334. Então, eu sempre marco no prazo de Como é que tem sido aí? Como é que tem sido o resultado? Você tem algum tipo de estatística na sua vara sobre? Tenho. Eu fiz uma pesquisa empírica na minha unidade durante os 3 primeiros anos de CPC. Isso está publicado até na Repro de dezembro de 2019. Isso também fez parte do meu livro Limites da Liberdade Processual. Que desde o advento do novo CPC, o que eu fiz? Eu passei a monitorar não só a questão da audiência, eu passei a monitorar todos os atos de disposição dentro da minha unidade, para saber se isso estava evoluindo ou não. Mas especificamente em relação à audiência, você está me ouvindo? Estou ouvindo tudo. Especificamente em relação à audiência, eu fiz durante os 3 primeiros anos em relação a todas as demandas que entraram na minha unidade judiciária, que não é uma unidade judiciária simples, né? A primeira vara civil de Vitória. E eu tive um resultado, Fred, maravilhoso, quantitativo e qualitativo. Quantitativo, porque isso representa hoje 20% dos meus processos hoje que entram na minha unidade, eles terminam em acordo. Na primeira audiência? Termina na primeira audiência? Não, em razão da primeira audiência. Por quê? Certo. Porque a partir do momento que eu marco, ou as partes se antecipam e fazem um acordo, ou as partes fazem acordo na audiência, ou as partes fazem acordo imediatamente após a audiência, num prazo de 10 dias. Então, isso hoje representa mensalmente 20% no índice de acordo da minha unidade, em relação aos processos que entram. E, qualitativamente, eu percebi o seguinte, que esse encontro no início do procedimento das partes, isso tem resultado em inúmeros benefícios. Primeiro que eu vi a importância da oralidade, que foi um instituto que a gente deixou de lado no Código de 73, né? Porque a gente praticamente traduziu tudo em papel, mas eu vejo como a oralidade é importante, como as partes conhecerem logo no início do processo o contexto no qual elas estão inseridas, como isso é importante para elas, até para elas formatarem a estratégia que vão adotar durante o processo, ou então fazerem um acordo. Essa audiência tem sido importante porque as partes têm feito calendários processuais quando não fazem acordo, têm feito convenções processuais, e o fato de a minha unidade incentivar essa audiência e a conciliação de um modo geral, fez com que os advogados começassem a pedir audiência do 334 em outros procedimentos onde o ato não foi inicialmente previsto pelo legislador. E o procedimento mais interessante que eu vejo, que eu vi na prática desse pedido, foi a execução por título executivo extrajudicial. Então, eu comecei a receber
iniciais, execuções, com pedido de designação da audiência do artigo 334. E assim, não foi de um escritório, foram de vários escritórios. E aí eu comecei a marcar. O que eu fiz? Antes da penhora? Você marcava antes da penhora? Concomitante. Sem suspender os atos assim, executivos. Então você, a audiência, mas continuava atrás do bem para penhorar. Exatamente. Eu fiz a transposição do artigo 334 e aí marquei a audiência sem prejuízo dos demais atos executivos que continuavam a ocorrer. Então, isso trouxe 2 benefícios para o exequente. Né? Primeiro, porque os atos não ficaram suspensos, então ele não teve qualquer tipo de prejuízo temporal no processo. E segundo, porque ele vai ter a oportunidade de estar com o devedor no início do procedimento e tentar um acordo logo, enfim, para tentar acabar logo resolver logo aquela questão de crédito. Eu tenho monitorado, não tive ainda o resultado disso, porque veio a pandemia, mas eu vi como essa mudança de cultura, como essa mudança de postura do juiz fez a diferença na minha unidade, em vários aspectos. Então, hoje, eu já tive, por exemplo, em tutela de urgência, tutela antecipada, antecedente, a parte me procurar antes de prosseguir para eu marcar uma audiência de conciliação, porque a parte não queria que o processo fosse para frente, mas não sabia como falar para outra parte. Então, procurou antes que eu desse a tutela para que chamasse a outra parte. Então, assim, muitas vezes eu percebo que o papel do judiciário é importante, o peso do judiciário é importante para que as partes sentem e conversem. O ideal é que isso aconteça dentro do judiciário? Não é o ideal. O ideal é que elas se resolvam antes e depois vão para o Poder Judiciário. Mas, às vezes, quando elas não conseguem isso extrajudicialmente, o suporte do Poder Judiciário, mesmo que seja para uma tentativa de conciliação, isso também tem que ser considerado. Isso também, ao contrário do que algumas pessoas falam, assim, mas a presença do juiz vai inibir, vai coagir, vai fazer... Não, nada disso, nada disso. O que eu vejo na prática é um pedido de ajuda, são muitos pedidos de ajuda. Olha, por favor, eu já tentei extrajudicialmente, não consegui. Marca uma audiência para ver se na presença do juiz ele consegue pelo menos me encontrar para conversar. Então, eu só tive benefícios, eu só vi benefícios na audiência do 334. E eu acho que todos os advogados deviam exigir essa audiência dos juízes. Eu acho que o que eu falo, eu acho que essa é uma audiência cogente, é um direito subjetivo do jurisdicionado ter direito a esse momento no início do procedimento, e até porque, Fred, os advogados, quando eles estão diante da outra parte, eu já tive casos que a parte devedor, que a parte requerida saiu ganhando, ela entrou como devedora e saiu como credora da audiência. E por que isso? Porque eles não tinham conversado antes. Então, a parte entrou para cobrar um condomínio, aí o condomínio falou assim, não, eu só pago o condomínio se você fizer uma obra que você está me devendo. Aí, a dívida era de 700 e o requerido saiu ganhando 2.000, um exemplo. Então, assim, eu vejo como, às vezes, um descompasso de informação entre as partes pode ser resolvido, pode ser esclarecido nessa audiência. E outra coisa que eu percebo em relação aos advogados, que isso depois, quando eles participam do ato e ouvem as partes, eles fazem depois a peça processual de forma muito mais adequada aos fatos que foram falados na audiência, e não apenas por suposições que eles tiveram ouvindo apenas um dos lados. Então, eu vejo que são vários os benefícios da audiência. Sem dúvida. Esse momento de face-to-face, né? Muito útil. E foi a razão pela qual, embora muito criticado, muita gente criticou, mas foi a razão pela qual, na elaboração do código, se decidiu que se uma das partes quer fazer o acordo, ou melhor, não é quer fazer o acordo, se uma das partes quer sentar quer participar, basta uma, a outra tem de vir. Porque não haveria justificativa para a outra nem se sentar à mesa. Porque não é a obrigação de fazer acordo, é a obrigação de escutar. Exato. A obrigação de escutar. Que é um redimensionamento também do acesso à justiça,
e dessa liberdade, né? Aí você tem a liberdade de não fazer o acordo. Uhum. Tem a liberdade. Agora, Uhum. e se existe um ato processual em que a outra parte se coloca à disposição para poder negociar, não há justificativa para que você não sente à mesa. Até porque você não precisa ir pessoalmente, você pode ir por meio do seu advogado ou por meio de um representante. Então, se você tem algum tipo de problema pessoal com outra parte, você não precisa estar lá para poder ver. É um respeito que se tem à justiça, né? É uma forma de respeitar a justiça. E interessante também, Trícia, é que a gente vê esse movimento para além da justiça civil, né? Vai para a Justiça do Trabalho, que foi reformulada, cujo processo foi reformulado em 2017 e apostou muito na solução negociada do conflito trabalhista, no âmbito do processo penal, né? No âmbito de casos administrativos, ainda nas instâncias administrativas. Então, é realmente um movimento, é um espírito do tempo que a gente não pode negar. A gente está encaminhando para o encerramento. Eu queria agradecer a sua presença, minha querida, por excelente eu estou fazendo, eu não sei se está percebendo, eu estou fazendo uma série de lives com temas interessantes, temas assim fora do convencional, porque depois ela vai tudo lá para o canal do YouTube e monta uma videoteca que você, eu quero saber um tema interessante, tal, sobre isso a pessoa vai lá, tem as informações, tem referência bibliográfica, identifica pessoas interessantes sobre o assunto e fica lá para a posteridade. Essa live vai para lá, para o canal do YouTube, vai para o IGTV. Até me perguntaram sobre isso. Vai para o IGTV e vai para o canal do YouTube. Quem não seguia a professora Trícia Navarro, passa a seguir. E quem não conhecia, passa a seguir. O endereço dela está aí em cima. Quem não me seguia, me siga aí. Vá para o canal do YouTube. Não sei se você tem canal do YouTube, Trícia. Se você tiver, faça aí. Não sou tão pobre. Eu tenho meu... Não sou tão pobre. Se inscrevam no meu canal do YouTube, se inscrevam no meu canal do Telegram, que é o Megafone do Processo Civil, que é um canal de fornecimento de material, um canal bem interessante. E, Trícia, agradeço. Agora a palavra é sua para você se despedir. Fred, a minha despedida é só agradecimento, né? Agradecimento, acima de tudo, por você ser essa pessoa tão generosa com os novatos, por você ser essa pessoa... Novata, né? Novata, né? Você é uma humorista. Você é uma humorista. Pois é, você ser uma pessoa tão generosa, por você dar tanto apoio a tantos projetos importantes, todos os processualistas da minha geração, que é um pouco abaixo da sua, quero deixar isso bem claro, todos os processualistas devem a você todo o seu apoio, todos os seus ensinamentos, todos os seus estudos. Você é uma pessoa que realmente é uma referência para a gente. E, enfim, eu só tenho realmente a agradecer por essa oportunidade, essa porta aberta por você, né? Por essas múltiplas portas que você abre para todos os processualistas do Brasil e essa especialmente que você está abrindo para mim hoje. Muito obrigada. Valeu! Beijo, bom dia, se cuidem! Beijo, você também. Tchau!